O urânio é o combustível mais amplamente utilizado pelas usinas nucleares para a fissão nuclear. O urânio é considerado uma fonte de energia não renovável, embora seja um metal comum encontrado em rochas em todo o mundo. As usinas nucleares usam certo tipo de urânio como combustível, conhecido como urânio-235, porque seus átomos são facilmente divididos. O continente africano sempre foi rico em recursos naturais e também sempre foi o destino preferido na exploração colonial feita pelas grandes potências econômicas, entre elas a França. Na atualidade, a maior fonte de urânio na África é a Namíbia, com 470 mil toneladas métricas, seguida da África do Sul, com 320 mil toneladas, e do Níger, com 311 mil toneladas métricas. Os três maiores produtores mundiais são o Cazaquistão, o Canadá e a Namíbia. O Níger, que possui os minérios de urânio de maior qualidade da África, produziu 2.020 toneladas métricas de urânio em 2022, cerca de 5% da produção mineira mundial. Durante décadas, os olhos da França sempre permaneceram no continente africano, em especial na nação Níger. Os europeus traçaram uma estratégia interessante para manter o seu colonialismo exploratório silencioso. A França, por exemplo, criou uma estrutura de investimento social e financeiro ao Níger, como pano de fundo para estabelecer a exploração de toneladas de minerais. Dentro desta estrutura de investimentos estavam os falsos programas ambientais, políticos e de segurança para mascarar a exploração humana e ambiental em quase toda a região da faixa do Sahel, que compreende o oeste, na região saariana, ao extremo leste do continente africano. Mas por que tanto interesse pelo urânio do Níger? Para operar os 56 reatores nucleares nas 18 centrais elétricas, a França necessita de uma média de cerca de 8 mil toneladas de urânio natural todos os anos. Após a cessação da mineração em solo francês no início dos anos 2000, a França recorreu a vários países simultaneamente para o seu abastecimento. A diversificação de fornecedores é uma fonte de segurança para o próprio país, mas nos últimos anos, a França percebeu que tudo não passava de uma falsa sensação de segurança. Em 26 de julho, o governo do Níger foi derrubado e o presidente Mohamed Bazoum foi preso. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental emitiu um ultimato aos líderes militares, ameaçando uma intervenção se o deposto Bazoum não regressasse ao poder. Os Estados-membros então da comunidade suspenderam as relações com o Níger e fecharam as suas fronteiras terrestres e aéreas com o país. Os governos do Mali e do Burkina Faso, ambos liderados também por militares, emitiram uma declaração conjunta, alertando que uma intervenção da comunidade no Níger poderia levar a uma resposta militar dos seus estados. Mali, Burkina, Guiné e Níger foram suspensos então da comunidade. No entanto, perdendo sua nação colônia, a França declarou em 5 de agosto que apoia com firmeza e determinação os esforços da comunidade para derrubar os líderes militares que tomaram o governo no Níger, dizendo ainda que o futuro do Níger e a estabilidade de toda a região estão em jogo. Claramente, a França não aceitou perder o controle exploratório junto ao presidente do Níger, Bazoum. Dadas as suas riquezas em urânio e petróleo e o papel fundamental na questão de segurança, o Níger tem importância para os Estados Unidos, a China, a Europa e a Rússia. Essa última apoiou os manifestantes e militares que tomaram o poder para afastar o controle do país das mãos dos europeus. Os acontecimentos no Níger são mais um golpe na influência de Paris sobre toda a faixa do Sahel. A junta governamental atual do Níger fez então anúncios que lembravam as medidas que levaram à saída precipitada das tropas francesas do Mali e do Burkina, como o fim de todos os principais acordos de defesa entre o Níger e a França, que autorizavam a presença de soldados franceses. Uma ruptura entre as partes foi muito além de questões de segurança, dado que a indústria nuclear civil francesa é a pedra fundamental da sua independência energética. Um fornecimento controlado de urânio é um objetivo necessário e estratégico para Paris. O Níger foi o país-chave nesta estratégia.
A condenação muitas vezes violenta da política francesa no Níger se baseia principalmente nas décadas de exploração dos depósitos de urânio do país pela Orano, a empresa de urânio anteriormente conhecida como Areva, que fornece à França o recurso essencial para a geração de energia nuclear. Orano detém participações significativas em 3 minas no Níger, das quais apenas uma está em funcionamento. A empresa anunciou testes ainda no início deste ano para explorar a enorme mina de Imouraren, cujas reservas são estimadas em 200 mil toneladas de urânio natural. Após o início dessa crise interna no país, Paris comprometeu a sua importação de urânio. Dentre essas minas administradas pelo grupo francês Orano, a mina Akokan, a Imouraren e a Minas Air, sendo esta última a única em operação neste momento para até 2040. Por enquanto, a Orano anunciou que continuará suas atividades mineiras. Apesar da importação de urânio pela França não ter sido interrompida pelo governo do Níger, cerca de 24% do urânio no país foi exportado para outros países da União Europeia, contribuindo para 1/4 da sua eletricidade. No entanto, o Níger não anunciou uma proibição das exportações de urânio para a União Europeia e os estados do bloco econômico ainda não abandonaram totalmente o petróleo russo. Isso é fato. Mas o que chamou a atenção é o trabalho do governo francês em buscar solução de médio a longo prazo para substituir a importação do urânio do Níger, e as atenções de Emmanuel Macron recaíram sobre nada mais e nada menos que o Brasil. Na loja oficial do Área Militar você encontra mais de 70 itens em camisetas e outros produtos, e cada compra vai ajudar na continuidade do meu trabalho e receber produtos de alta qualidade. Acesse umapenca.com/área militar. Nos últimos 10 anos, as 88.200 toneladas de urânio natural importadas pela França vieram principalmente de 3 países: Cazaquistão, compreendendo 27%, Níger, 20% e Uzbequistão, 19%. O país desempenha um papel importante no abastecimento da França, e quanto maior a diversidade das fontes, mais segura se torna o programa nuclear francês. Era dezembro do ano passado, quando um almoço aconteceu entre o deputado Júlio Lopes, do Partido Progressista, presidente da Frente Parlamentar de Energia Nuclear do governo brasileiro, e o embaixador francês Emmanuel Lenin, na Embaixada da França em Brasília. Nesta conversa de portas semiabertas, foi discutido entre o governo Lula e o diplomata francês o empréstimo de 3 bilhões de euros da França para o desenvolvimento do plano nuclear brasileiro. De acordo com Júlio, o crédito está atrelado à condição da garantia da exploração de urânio no país com a participação da empresa francesa Orano. No entanto, como simbolismo para melhorar a imagem interna de Emmanuel Macron e alavancar o programa nuclear brasileiro em relação ao submarino de propulsão nuclear e finalizar a usina nuclear de Angra 3, abandonada e que gerou milhões de reais para os cofres públicos durante os governos anteriores que permaneceram muito tempo no governo, o empréstimo do dinheiro francês e a entrega do território brasileiro diretamente nas mãos de Macron seriam concretizados durante a visita do presidente francês ao Rio de Janeiro. Foi então que, em 28 de março, o governo brasileiro assinou 2 acordos com a França para cooperação em minerais estratégicos e alternativas aos combustíveis fósseis e energia nuclear. Os documentos foram assinados pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante o evento com Lula e o presidente da França, Macron. A vinda ao Brasil do mandatário francês reacendeu críticas do agronegócio a políticas de mercado e exigências ambientais da França e da União Europeia contra o Brasil, em especial as feitas ao setor dentro do chamado Green Deal do bloco. Parlamentares da bancada ruralista, por exemplo, veem uma boa janela de oportunidade para trazer à luz o debate sobre restrições impostas pela União Europeia à importação de produtos brasileiros, impulsionar um projeto de lei de reação a essas regras e tentar quebrar a resistência europeia aos biocombustíveis. Isso porque, enquanto a União Europeia aprovou uma resolução para proibir a venda de produtos de áreas desmatadas no país, uma retaliação passada, a França barrou as negociações comerciais do bloco com o Mercosul.
ao mesmo tempo em que o país cedeu à pressão da sua própria agropecuária e não ampliou suas leis de proteção ambiental, ou seja, leis ambientais pesadas contra o Brasil, mas a própria França não fortalece as suas próprias. O Brasil, assim como os Estados Unidos, são os maiores e os principais potenciais produtores de biocombustíveis do mundo. Na Europa, no entanto, é difundido o argumento de que a produção do etanol pode atrapalhar a de alimentos, da qual o velho continente é um grande importador e desmatou praticamente todas as suas matas. Com um acordo bilionário de empréstimo ao Brasil, quem sai ganhando mais uma vez é a França. É a Europa. O governo brasileiro cedeu às pressões em troca de migalhas. E quem sempre esbravejou por proteção ambiental no país, hoje vendem parte de nosso território rico em urânio em prol de uma França que trabalhou arduamente pela instabilidade do país, Brasil, internacionalmente e em todos os setores econômicos de 2019 a 2020 principalmente. Atualmente, o Brasil detém a 8ª maior reserva de urânio do mundo, portanto, o mineral é estratégico no país, com cerca de 280 mil toneladas. Estimada em 62 bilhões de dólares, a reserva de urânio pode financiar todo o programa nuclear brasileiro. No entanto, o monopólio da exploração do mineral pertencia às indústrias nucleares do Brasil, empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Mas a partir deste acordo, o país entrega de bandeja a exploração dos minerais críticos. Os apoiadores justificam o colonialismo brasileiro e a estatização pela importação de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área. Mas é exatamente o contrário. O urânio é um setor estratégico e suas jazidas, como Santa Quitéria, no Ceará, precisam ser preservadas e melhor gerenciadas como estratégia nacional do Brasil. Esta foi mais uma análise aqui no canal. E se gostou desse vídeo, então ajude o meu trabalho se inscrevendo e ativando o sino de notificação.